crianças, sejam bem-vindas aqui na tenda para mais uma história maravilhosa sobre os reis de Israel. Olá! Eu tô tremendo de felicidade. Eu tô falando pra ela Muito ficar calma, bem! tia. Eu também estou muito feliz. Eu também! É bom estar aqui. A gente tem aprendido tanta coisa É verdade. com as Pois histórias é. da Bíblia. Sim. E nós vimos, né, nas outras histórias que o povo de Israel quis um rei, né, um rei humano. Sim. Muito bem. E o profeta Samuel, lembra dele? O homem de Sim. Deus tinha ficado triste porque o povo escolheu um rei humano, não queria mais Deus como o rei deles. Mas Deus falou pra deixar, né, tia? Aí Isso escolheu um mesmo. bonitão lá, o grandão. O tal do Saul. rei Saul, né? É. Pois é, e o profeta foi lá e ungiu o rei Saul como o rei de Israel. Mas porque Deus deixou, né, tia? Pois é, mas Só que Saul desobedeceu, não foi? então, e na nossa história de hoje, nós vamos começar bem aí, Filipa. Eu lembro, o rei Saul desobedeceu e aí Deus disse que parece que ele não ia continuar mais rei, nem a família dele. Então, vamos ver a um nossa negócio história de hoje, assim, Filipa. eu acho. Isso, o profeta Samuel andava muito triste. Tava triste. Isso por quê? Porque Saul havia desobedecido a Deus. Ele já não era um rei tão bom. Ele não ficou era muito mais vaidoso. bom. Ele ficou muito vaidoso. E Samuel estava triste. Samuel disse para Saul. O quê? Você sabe o que Samuel disse para Saul? Eu não. Porque ele iria perder o reino dele. Por quê? Realmente o Senhor iria dar vamos dizer assim, não vou dizer a palavra castigo, mas disciplinou Saul por conta das obediências e disse que a família dele não daria continuidade mais ao reino. Eita. Porque você sabe que quando existe reinado, né? E hoje ainda existe reinado em É alguns de países. família em família, né? Isso, o príncipe vem a ser rei quando o rei morre e assim sucessivamente. Mas Saul perdeu o reinado. Mas, tia, então foi feio o que Saul fez, né? Muitas coisas feias. E aí o Senhor falou para Samuel. E Samuel, como era um homem de Deus, ele gostava de Saul, ele orava, mas ele andava triste. E Deus, para acabar com a tristeza de Samuel, sabe o que ele falou? O quê? Falou para ele ir até a cidade de Belém, procurar a família de Jessé. De Belém. É. A mesma cidade que Jesus nasceu. Isso, para você ver, né? Como o Senhor tem o Filipa. controle da história. Verdade. E aí, Samuel saiu de Ramá. Ele pegou, naquela época, quando Deus queria dar um trabalho especial para alguém, ele mandava ungir com óleo. E Samuel encheu o chifre de carneiro com óleo e foi para a cidade de Belém, Tia, na não casa entendi. de Jessé. Um chifre Um chifre. com óleo? É que Com não óleo tinha naquele- plástico na época. Ah, entendi. Aí E era muito comum, muito bem, Era Filipa. chifre Os potes de dele- bode? De Não, de boi? carneiro. E Ah, de aí eles carneiro. trabalhavam de uma forma e enchiam com óleo para que quando houvesse esse momento de ungir uma pessoa para algo especial que Deus mandava, usava-se este óleo. Ah, E o entendi. profeta, como ele era um homem de Deus, ele foi para lá. Ah, E chegando já na cidade, vocês sabem que tinham uns anciãos ali. Quando eles viram o profeta de Deus, eles já ficaram preocupados, que se Deus já tinha mandado uma mensagem para aquele povo. já ficaram verdade. com medo. Alguma coisa vai acontecer. Já ficaram preocupados. Já ficaram espertos. Olha só, E você sabe que Deus, através da sua palavra, até hoje, ele fala conosco. Sim. E ele manda muitas mensagens aqui na Bíblia para nós não fazermos como Saul, ser desobediente, ter um coração que não agrada a Deus. E o que será que é um coração que agrada a Deus? Porque Samuel falou para Saul que Deus estava procurando alguém
com um coração que agradasse a ele. Um coração que não pensa em fazer mal pros outros, né, tia? Um coração... Que busca a Deus. Exatamente. E faça as coisas que Deus pede. Sim. Porque às vezes nós estamos lá na igreja, cantamos bem, né? Às vezes vamos para a escola bíblica, mas no coração nós não estamos com aquele sentimento verdadeiro. É triste, né? Então Deus quer alguém que tenha um coração que o agrade, não só na frente das pessoas, mas dentro do seu coração. Também. Então, chegando lá... Não de aparência, né? Exatamente, não é só o exterior. E aí, aqueles anciãos viram o profeta, ficaram preocupados, mas o profeta já foi logo perguntando onde estava Jessé. Que ele havia... Isso, e ele disse que ele estava ali para uma festa na casa de Jessé. Mas ele estava mesmo indo para uma festa? É uma festa porque ele levou um animal para sacrificar e comer. Naquela época era assim. E sempre que estamos juntos, vocês sabiam? Sempre que estamos juntos para louvar a Deus ou aprender de Deus, é uma festa. Isso é verdade, tia. Isso. Mas Samuel, eu não falei uma coisa para vocês. Samuel, quando foi para lá, ele foi um pouco preocupado. Porque Saul, ele tinha tanto desobedecido a Deus e ele estava tão diferente que o profeta ficou com medo de o rei Saul descobrir que ele estava indo na casa de Jessé. E mandar matar ele? E mandar matar ele. Mas então ele tinha que saber que ele estava indo lá para escolher o novo rei, né? Então, e já pensou se Saul descobre isso, que ele estava indo lá porque Deus tinha mandado ele escolher um novo rei? Por isso que... perigo, né? Por isso que ele foi com esse pretexto também, né? De ir lá e sentar e cear com a família de Jessé. E ninguém ia desconfiar. E quando ele chegou lá na casa de Jessé, ele tinha vários filhos, sabia? Quantos? Olha, a palavra de Deus fala que haviam 7 filhos... E depois ainda um 8º filho, né? Muito filho, né, tia? É muito filho. Filhos? Eles tinham muitos filhos naquele tempo. É uma Muitos escadinha. Filhos. Uma escadinha. Mas hoje tem gente que tem muitos filhos. Também. Eu conheço Isso. o meu amigo Davi tem 5 irmãos. O Davizinho, tem 5 irmãos. E o nosso colega não, Jessé, ele tinha vários filhos. Porém, quando Samuel chegou, perguntou pelos filhos, porque os filhos fariam parte também, né? Da ceia. E logo veio o filho Eliabe. O mais velho. O mais velho. E mais quando velho. Samuel viu Eliabe, Falou, esse é o rei. é um rapaz bonito, Bonito, forte. grande, parecido com Saul. Lembra que quando Saul foi escolhido, a Bíblia fala que ele era bonito, né? Que ele era grandão. Famoso. Então, quando Samuel viu Eliabe, o que ele achou? É esse. É esse que Deus escolheu. Mas aí, mais uma aí? vez, aprendemos algo na palavra de Deus. Porque Deus falou para Samuel, não é esse. Você vê como é que Samuel, Não era ele, logo de tia. primeira, ele já olhou a aparência e já achou que aquele só porque ele era grande e bonito? Mas é. Pois igual é. a gente faz. Exatamente. A gente acha que a pessoa que está mais arrumada, né? Ela é mais legal, ela é mais, verdade. né? E nem sempre é assim. Por quê? Porque a aparência nos engana. E Deus olha onde? O No coração. Dentro da gente. Exatamente, aqui dentro. E isso é muito importante, sabe por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, e ele veio com um propósito de nos salvar dos nossos pecados, e ele morreu lá na cruz do Calvário por amor a nós, porque nós não podíamos fazer nada para nos salvar. Ele se entregou e a Bíblia fala que quando a gente crê e se arrepende, o sangue que Jesus derramou, ele nos limpa dos nossos pecados e ele muda nosso coração. E aí a Bíblia fala que quando ele ressuscitou e ele foi para o céu, ele fez uma promessa, ele mandou o Espírito Santo
morar no nosso coração. E aí, por isso que Deus olha o nosso Coração. Porque quando a gente conhece, a gente já convidou Jesus para ser nosso Salvador, e o Espírito vem morar no coração, quando a gente lê a palavra, aquilo incomoda. Sim. Sabia? E quando a gente está fazendo coisa errada, a gente fica constrangido, não é isso? A gente Então, fica se sentindo estranho. por isso que Deus, ele olha o nosso coração, porque Deus mora agora onde? No Dentro nosso do coração. coração. E aí, Samuel ouviu Deus falar para ele que não era Eliabe. E aí vieram outros filhos. Passou 1, passou 2, 3, 4, 5. E Deus falava para Samuel: Não. 6, 7. Samuel. Não. Vocês não acham que Samuel ficou intrigado? Sim. Sim. Poxa, mas Deus falou que o rei estaria nessa casa. Já passaram os 7 filhos. E nada. Enfim, Samuel perguntou para Jessé: tem mais algum filho? E Jessé, o que ele disse? Tinha mais um. Olha, ainda tinha mais um. Só que ele não estava lá, ele estava no campo. Por quê? Porque era o filho caçula. Ah, E naquela época, o filho caçula não tinha tanta assim, importância, né? Que os irmãos mais velhos. E aí Samuel falou: manda chamá-lo. E esse filho que estava lá no campo chamava-se Davi. Igual meu coleguinha. Isso! E Davi estava fazendo o que lá no campo? Vocês sabem? brincando! Brincando? Brincando nada. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Que ovelha Da bonitinha. família, Das isso. ovelhinhas do papai dele, E né? ovelha não era uma coisa fácil de cuidar. Não, né? Não é. É bonitinho assim, né? O bonequinho, mas as ovelhas necessitavam de muitos cuidados. Davi, ele protegia elas, sabe do quê? Dos animais ferozes. É que antigamente também não era igual hoje nas fazendas, né? Não, e assim haviam animais ferozes e Davi com o cajado dele protegia as ovelhas. E sabe uma coisa bacana que Davi fazia? O quê? E que nós também devemos sempre estar fazendo? Ele, quando ficava descansando lá com as ovelhas, Ficava falando com Deus. ele cantava, ele tocava a harpa. Olha, ele tocava harpa, tia, não acredito. Que som maravilhoso! Vocês já escutaram uma harpa? Lindo, eu já. Eu também já. E ele cantava louvores a Deus ali. E o coração dele, veja só, ele estava só, ele podia estar pensando num monte de coisas, mas ele se alegrava com Deus. E ele cantava louvores a Deus. Cantando. Ai, que coisa boa. E aí, o pai, Jessé, mandou um servo chamar Davi lá no campo. E Davi, chegando lá, achou estranho quando o servo falou que o estava lá e que o pai estava chamando. E Davi achou estranho, mas ele correu para lá. E quando ele chegou, que Davi entrou na casa e o profeta Samuel olhou para ele, viu aquele menino pequeno, tão novinho, mas bonito. A Bíblia fala que ele era bonito também. O que Samuel escutou de Deus? Que era ele? Que era aquele que ele deveria ungir. Nossa! O Olha caçula. a O mais surpresa pequenininho. do próprio profeta. Oi? Mas tia, o Samuel deve ter ficado confuso, né? Quem? Porque o Samuel deve ter ficado confuso, porque era uma criança e ele estava esperando um adulto para ser rei. Ele era um jovenzinho ainda, né? E ele se espantou. Um rei tão jovem, né? Mas Deus tinha planos para frente. E Deus fala para Samuel: é esse o meu escolhido. Olha só, Isso, né? e aí... Surpresa. Que surpresa! Só que a Bíblia não fala que não foi dito para Davi que ele seria rei. Mas naquele momento, Samuel ungiu a cabeça de Davi
com o óleo que ele havia levado, Olha lá, obedecendo a ordem de Deus. E que foi que Samuel aprendeu aqui também? Juntamente, apesar de ser um profeta, o que Samuel aprendeu? Que o Senhor não vê como homem. Como O homem né, vê o tia? exterior, mas gente, Deus olha vê a o aparência. interior. O que Deus viu em Davi? O coração. Coração. Um rapaz que o amava e o que o obedecia. É verdade. E é isso que Deus espera de todos nós. A obediência traz a paz no nosso coração, É sabia? verdade. Honrar pai e mãe é o que a Bíblia manda. É algo que você pode fazer para agradar a Deus. E aí ser Deus vai olhar o obediente. seu interior, não é? Não é o exterior. Ai, mãe, eu te amo. Mas quando você vira as costas, desobedece o que a mãe mandou fazer. Não é assim que funciona, né? Ou senão fica fazendo careta, né, tia? É, fica fazendo careta ou falando mal da mãe. Esses dias escutei Também. uma pessoa falando mal da mãe e do pai dela. E ela já era adulta, sabia? Nossa, não era nem Que coisa. criança. E não é isso que a Mas palavra de Deus. Eu confesso, eu já desobedeci minha mãe. Você desobedeceu? Desobedeci. Mas eu vou te contar uma Mas coisa. eu pedi desculpa, tia. Aí eu vou falar. Aí, depois, eu pedi perdão. Muito tem que bem. pedir e Era não isso fazer que eu ia mais, falar né? para você, Filipa. Que você pedisse perdão. Não é bonito desobedecer. Mas Deus também, Ele é um Deus bondoso. E a Bíblia diz que se a gente confessar e se arrepender, pedir Ele perdão, o nos que ele faz? perdoa. Ele purifica o nosso Pecado, coração, o nosso pecado, e Ele tira o purifica o nosso pecado. coração. Exatamente. Sabe por quê, Filipa? Porque aqui a gente sempre vai fazer coisas erradas, porque é a nossa tendência, o pecado. Algo chamado pecado nos faz errar. É verdade. Mas não devemos viver errando e nem cometendo pecado. Tem que ser um deslize. E eu quero hoje ensinar para vocês mais uma vez o versículo de hoje. Ai, O que legal, o versículo. Que versículo. legal, tia. A nossa história está Ó, lá em ó, 1 não esqueça Samuel. que versículo é um pedacinho da palavra de Deus. Do capítulo. Isso é algo que é um pedacinho da palavra de Deus que a gente pode aprender para ter um coração que agrade. Adeus. Você sabe que tem um outro versículo? Vou baixar isso aqui um pouquinho para não confundir. Obrigada, tia. É, Eu fico mais tranquila. eu tenho um versículo que fala: guardei a tua palavra no No meu meu coração coração, para não pecar pecar contra contra ti. ti. É por isso que nós devemos conhecer a palavra e ler guardar a e Bíblia. memorizar os versículos É. para não pecarmos contra Deus. Então, a nossa história de hoje está lá no livro de Samuel, na Bíblia, no capítulo 16. Samuel 1 ou 2? 1 Samuel. Primeira Samuel Samuel 16, 7. 16, 7. O Senhor O não Senhor vê não vê como o homem. como o homem. O homem O vê homem. a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Muito bem. Vamos tentar novamente com as crianças aqui? Sim. Primeiro a Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem. E eu errei tudo. Não De vê novo, como o tia. homem. Vamos De do novo. começo, É, do fazer começo. direitinho. Começo, vai. Primeiro a Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muito bem? Sim. É grande, né? É grande, mas- mas é bonito, né? É muito Fala que lindo. Deus não vê igual a gente.
E a gente Ainda não bem. pode julgar os amiguinhos, porque o amiguinho tem um sapato feio, ou porque a casa dele não é bonita. Isso não significa que ele não seja importante para nós. E para outra, Deus. né, tia? Às vezes o outro coleguinha pode achar que o sapato do outro é feio, mas pra quem tá usando não é feio, é bonito. A casa também. Isso mesmo. E andar, quando o nosso coração obedece a Deus e nós vivemos dessa forma, que Deus se agrada, com a nossa obediência, com o nosso pensamento sempre limpo, com certeza estamos em paz. Sim. E naquele dia, depois de ungido, talvez Davi não tenha entendido, mas nós em outras histórias vamos descobrir o que aconteceu depois dessa unção, né? Não vamos depois de estar perder nenhuma. ungido. É verdade. E aqui nós descobrimos que a desobediência de Saul não trouxe bons resultados, Verdade. mas o coração que agrada a Deus trouxe bons resultados, porque Davi foi escolhido por Deus por conta do seu coração. Ai. Que lindo, né? Muito lindo, tia. E nós vamos ficar por aqui hoje com essa história, já na expectativa da próxima história. Aê! Tchau, criança! Gente, Tchau. não esqueça de ler a Bíblia. Você pode ver essa história lá na Bíblia. Sim. Pode ser no celular ou Bíblia de papel. Você pode encontrar. Exatamente. E também, onde é que eles vão achar a gente, Aninha? Lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito bem. Vê a gente lá, tá Tem bom, da tia gente? História. Tchau, crianças. Tchau, Tchau, gente. tia Rose. Vamos lá ver como ficou nossa história no YouTube. Vamos lá. Tchau. Tchau.